Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então hoje para o último dito de Shimon, filho de Rabban Gamliel, do versículo 17, capítulo 1 de Pirkei Avot. O texto diz assim: quem fala excessivamente traz o pecado. Meu comentário: esse texto de Rabi Shimon já havia sido citado por Maimônides, por Rambam, em Hilchot De'oth, e nós já havíamos falado sobre algo um pouco semelhante. Vamos então hoje aqui falar sobre outros elementos que também dizem respeito a esse tipo de prática. Em um comentário de Joe Bobker, justamente desse trecho de Pirkei Avot, ele conta uma história muito curiosa. O rabino-chefe da Inglaterra foi convidado para um jantar privativo no Palácio de Buckingham. Em respeito a Kashrut, a rainha preparou um cardápio de peixe que foi encomendado de uma loja kasher. Durante a refeição, um dos ministros da rainha estava sentado do lado do rabino e começou a fazer várias gracinhas e comentários sarcásticos sobre o judaísmo. O rabino então ficou quieto, continuou a comer e num dado momento então no jantar virou-se para esse ministro e disse: sabe, lá na minha humilde casa, a minha esposa tem um quadro com um peixe empalhado e os seguintes dizeres embaixo: se eu tivesse mantido a minha boca fechada, eu não estaria aqui. E é muito curioso quando a gente pensa sobre a questão do discurso e do pecado. Afinal de contas, se o falar excessivamente traz pecado, então como fazer para falar pouco? Principalmente se você, como eu, tem uma personalidade mais falante. Há pessoas que, por natureza, são bastante tagarelas. Como é que elas podem fazer para evitar trazer o pecado? Bom, primeiramente, essas pessoas precisam já naturalmente tomar cuidado com o que vão dizer. Um dos segredos é sempre dar ouvidos àquela vozinha interior que nos alerta e diz: acho melhor não falar isso. Se você está na dúvida entre falar e não falar sobre alguma coisa, não fale. Afinal de contas, você sempre pode voltar atrás e falar mais adiante. Mas, se você falar, não é possível voltar atrás e retirar as suas palavras. Uma segunda dica para evitar falar demais é evitar falar sobre a vida do outro. Se envolve a vida do outro, imediatamente desista e procure um outro assunto. O Eterno não te elegeu como vigia das demais pessoas para que você fique prestando atenção na vida do alheio para depois transmitir essas informações para quem você achar de direito. Isso não é necessário. E além de não ser necessário, pode evitar uma série de circunstâncias que culminam no pecado. O terceiro e último ponto importante para se pensar é na questão do assunto. É evidente que se você é falante, se você é um pouquinho mais tagarela, você não conseguirá falar pouco no sentido da quantidade de palavras que você emitirá. E eu me pergunto, inclusive, se Rabi Shimon realmente estava preocupado com a quantidade de palavras, ao invés de, na realidade, estar preocupado com a quantidade de discursos, ou seja, com a quantidade de diferentes temas sobre os quais as pessoas falam. E hoje em dia as pessoas não simplesmente falam, mas também postam nas suas mídias sociais, postam nos seus perfis das mais variadas redes, enfim. Será que você não está postando coisas demais, dando informações demais? Será que você não está falando sobre coisas demais? Esse é um ponto importante a se pensar. Você até pode falar muito, desde que seja sobre o assunto certo. Por exemplo, se você encontra uma pessoa que gosta de conversar sobre as escrituras, vocês podem conversar bastante sobre as escrituras. Claro, evitando ficar excessivamente concentrados em pontos de conflito entre vocês dois, uma vez que isso simplesmente gerará inimizade. Se você gosta muito de falar, talvez falar muito sobre a sua vida não seja algo adequado.
Pense bem, se você é uma pessoa que posta foto até mesmo quando você vai ao toalete e fala sobre tudo que você está fazendo, qualquer livro que você está lendo, filme que você está assistindo, qualquer ida à padaria, você posta alguma coisa, alguma informação do que você faz na sua vida, naturalmente você encoraja o falatório, a fofoca, que as pessoas acabem se intrometendo na sua vida. Afinal, você está abrindo. Se você vai e posta no seu perfil, por exemplo, alguma coisa que você está fazendo, e é uma postagem pública, e vem alguém e faz um comentário que você não gosta, você não pode reclamar. Foi você que abriu esse particular da sua vida para que as pessoas comentem. Você conhece as regras do jogo numa rede social. Da mesma maneira, é importante também pensar se o público para quem se posta é adequado. Se você faz comentários públicos sobre o seu chefe, sobre o que você pensa do seu trabalho, dos seus clientes ou coisa do gênero, não se esqueça, alguém irá levar essa informação. É preciso pensar para quem se fala o quê. Há coisas que são apropriadas para serem ditas para membros da sua família. Há coisas que são apropriadas para serem ditas em ambientes de trabalho. E há coisas que, quando muito, nós devemos escolher uma ou outra pessoa para poder compartilhar. Não é tanto a questão do quanto você fala, e sim de quantos assuntos você traz, quantos assuntos você aborda, sobre o que você fala, em que momentos. Você sabe a hora de parar? Você sabe a hora de mudar de assunto? É importante pensar e refletir sobre essas coisas, fazer uma avaliação para que a gente possa fazer as mudanças necessárias onde aquilo que nós estamos falando pode ser prejudicial. Lembre-se, Rabi Shimon não disse que quem fala muito traz o pecado em si próprio. Quem fala muito pode acabar estimulando o pecado no outro. Se você abre muito da sua vida, por exemplo, você pode acabar estimulando uma outra pessoa a cometer um pecado de língua destrutiva contra você. Mas você deu corda. Antes de qualquer coisa, quando estamos avaliando um relacionamento que temos em qualquer âmbito, seja pessoal, seja profissional, seja familiar, cabe uma questão. O quanto é que nós estamos falando para essas pessoas? Um ótimo dia para você e até amanhã, se o Eterno nos permitir.